E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao Resumão da Lição. Aqui você encontra toda semana um resumo da lição dos adolescentes. Na última semana, nós começamos a história de Mardoqueu e Esther e aprendemos ali que fazer o que é certo muitas vezes exige coragem, mas sempre é o melhor a se fazer. Mardoqueu e Esther escolheram fazer o que era certo, mesmo sem saber no que isso ia dar. Na lição dessa semana, nós vamos justamente descobrir o que deu. Paramos a história semana passada com um decreto para matar todos os judeus e Esther decidida a ir falar com o rei, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Mas e depois? O que aconteceu? Eu não sei. Olha só. A lição dessa semana já começa com tensão e suspense sobre tudo que a gente falou semana passada. Eu disse aqui que independente de qualquer coisa, vale a pena ter coragem, confiar em Deus e enfrentar os inimigos. Mas e quando o inimigo não é o primeiro-ministro do rei? Quando o inimigo nem é outra pessoa, mas uma situação, uma tentação, ou o próprio eu tentando me levar a fazer aquilo que é errado? Vale a pena dar uma olhada nessa história, enxergando em Amã uma representação do mal, da tentação e da força do pecado na minha vida. Tem hora que parece que a força disso é grande demais e dá vontade de desistir, não é verdade? A força do mal, a tentação ou o próprio eu que faz de nós egoístas e arrogantes, parece que a gente não vai mesmo conseguir, parece que o melhor é desistir. Mas o ponto alto da história de Esther mostra justamente o contrário. Esther teve coragem de falar com o rei, mesmo sem ser chamada. Ela não sabia o que ia acontecer, mas foi mesmo assim. Deve ter sido uma tensão quando ela entrou no palácio, todo mundo que estava ali ficou olhando para ver o que ia acontecer, para ver se ela ia sobreviver, para ver o que ia dar o fato dela entrar ali sem ter sido chamada. Sabe aquele momento que parece que passa uma eternidade, mas são só alguns segundos? O coração dela devia bater acelerado, talvez ela nem conseguia olhar para cima, até que o rei finalmente estendeu o cetro, o símbolo de que ela não ia morrer sem ter sido chamada. Naquele momento, então, vem um alívio, ela se sente mais tranquila e o rei diz justamente o que nós encontramos no texto-chave da lição dessa semana. Confere só. Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Ufa! Que alívio, hein? Depois que aconteceu, né? A primeira parte do plano tinha dado certo, ficar viva. Mas ainda tinha muito mais para ser feito. Esther então fez o pedido dela, e o pedido era que o rei fosse com o primeiro-ministro num banquete, num jantar que ela ia preparar. Como assim? Não entendi. Só isso? Ela arriscou a sua própria vida simplesmente para convidar o rei para um banquete, para convidar o rei para um jantar? Claro que não. Esther parecia ter um plano muito maior, um plano muito melhor do que simplesmente chegar para o rei e pedir para ele não matar os judeus. Aliás, ela não. Deus tinha um plano muito maior. Então, o rei aceitou ir no banquete e dali para frente, cada detalhe foi muito bem planejado por Deus e também por Esther. Amã, o primeiro-ministro, ficou se achando por ter sido convidado para participar do banquete do rei com a rainha. Ele saiu do palácio se achando um bichão, até que no meio do caminho ele encontrou com Mardoqueu, que mais uma vez não quis se curvar diante dele. Ele ficou muito louco e a sua esposa e seus amigos falaram para ele construir uma forca de 22 metros de altura no próprio quintal para enforcar Mardoqueu, para que todos vissem como ele se vinga daqueles de quem ele não gosta. Mas naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. Eu não sei o que você faz quando perde o sono, mas o rei mandou trazer os livros e ler para ele, justamente os livros que narravam tudo o que tinha acontecido ali no reino. No livro, estava escrito inclusive que Mardoqueu tinha sido responsável por salvar a vida do rei de uma cilada. Mas quando o rei perguntou o que tinha sido feito para recompensar o homem que salvou sua vida, descobriu que não tinha sido feito nada, tinha ficado por isso mesmo. O rei então decidiu que tinha que fazer alguma coisa para homenagear o homem que salvou sua vida, mas ele estava meio sem ideia. Cedinho, a mãe estava indo falar com o rei justamente para contar da forca que ele ia construir para enforcar Mardoqueu. E então o rei perguntou para ele o que deveria ser feito para um homem a quem o rei quisesse honrar. Lógico, Amã ficou achando que era ele,
e ele então teve uma ideia incrível. Ele falou para o rei pegar a roupa real, pegar a coroa do rei, pegar um cavalo do rei, montar essa pessoa no cavalo, pegar alguém importante do reino e sair andando pelo palácio, sair andando pela cidade, mostrando que aquele era o homem a quem o rei devia honrar. Claro, Amã estava achando que o rei queria fazer uma surpresa para ele, que o rei queria homenagear ele. O rei gostou muito da ideia. Ele então mandou Amã pegar o cavalo real, pegar a roupa do rei, pegar a coroa real e então sair pelas cidades ali com Mardoqueu montado. E ele mesmo, Amã, deveria sair anunciando que aquilo era o que se fazia com alguém que o rei desejasse honrar. Imagina a cara de Amã. Daí chegou a hora do banquete com a rainha e Amã foi ali então com o restinho de dignidade que tinha sobrado para ele daquele dia. E então o rei de novo perguntou para Ester o que poderia fazer por ela. Se ela quisesse, ele daria até metade do reino. A resposta de Ester deixou o rei intrigado. Ela disse que o seu único pedido era que a sua vida fosse salva de um homem mau que queria matar ela e todo o seu povo. O rei então quis saber quem era o louco que queria matar a rainha da maior potência do mundo. Ester então apontou para Amã, dizendo que ele era o inimigo, ele queria matá-la com todo o seu povo. Daí pra frente, as coisas só ficaram mais tensas. O rei ficou indignado, ficou irado e saiu então para respirar um ar ali no jardim. Amã então foi implorar para Ester que poupasse a vida dele, mas nisso ele acabou caindo por cima dela. Que deselegante! Quando o rei chegou e viu aquela cena, ele ficou mais irado ainda. E o fim de Amã, bom, você já sabe, né? Mais uma vez parece que o jogo virou, não é mesmo? Só que não tinha como mudar o decreto que Amã tinha feito e o rei tinha assinado, decretando ali que todos os judeus deveriam ser mortos. Então, Mardoqueu, que ficou no lugar de Amã como primeiro-ministro do rei, ele fez um novo decreto para o rei assinar, permitindo que os judeus se defendessem. Agora então, ninguém mais queria matar os judeus não. Na verdade, alguns até quiseram virar judeus e ninguém ali se atreveu a matar o povo a que pertencia a rainha e o primeiro-ministro do rei. Assim, a vitória de Ester foi a vitória do povo, foi a vitória de Deus. Olha só, na nossa vida também não é muito diferente não. Tá, eu sei que a gente não tem que enfrentar um primeiro-ministro louco que quer matar a gente ou nossa família, mas todo dia a gente lida com o pecado, a gente lida com a maldade, a gente lida com a força da tentação e com o próprio eu tentando nos afastar de Deus o tempo todo. Da mesma forma que Ester e Mardoqueu tiveram coragem, nós temos que ter coragem também se quisermos vencer a maldade, o pecado e a tentação. Se nós confiarmos em Deus, ainda que chegue o dia em que tem ali uma lei, um decreto que ameace a nossa fé, que ameace a nossa vida, nós vamos ficar firmes, certos de que Deus está ao nosso lado e nele nós receberemos a vitória. Hoje, Deus espera que você tenha coragem diante dos inimigos, diante do desânimo, diante da tentação. Tenha fé, tenha coragem diante de todos os inimigos e com certeza você vai ter sabedoria, a sabedoria de Deus para agir do jeito certo, no momento certo e aí tudo vai dar certo. E aí, encontrou mais pontos importantes na lição dessa semana que eu não mencionei aqui? Estudou, mas não entendeu alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Aproveita também para mandar esse vídeo para aquele amigo ou amiga que tem que ouvir isso também. Deus te abençoe, um grande abraço e fui!